100 km de caminhada no intervalo de 24 horas. Esse é meu mais novo projeto. Insano, né? Vamos testar a técnica maragática de caminhada, certo? Vou dividir nesse vídeo com vocês o que eu estou levando e vou pedir ajuda de vocês sobre o que eu preciso levar. Salve, guerreiros, aventureiros, meus irmãos do mato. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Maragato, aventureiro aqui do Rio Grande do Sul. Eu pratico caminhadas de longa distância, curto demais. Tem muitas aqui no canal, dá uma olhadinha. Nesse vídeo, eu quero dividir com vocês o meu mais novo e insano projeto. De concluir o percurso de 100 km no espaço de 24 horas. E para esse, eu vou ter que mudar um pouquinho o equipamento, pois não é evasão, não é sobrevivência, seria apenas um deslocamento. Pois então, pessoal, mais uma insanidade, certo? 100 km em 24 horas. Nunca esquecendo um detalhe, desde a travessia do litoral sul, de 400 km, o vídeo está aqui no canal, dá uma olhadinha. Eu não fiz absolutamente nada além de ter engordado. Eu não pratiquei exercício, eu não fiz acampamento, nada. Tô gordo que um porco, totalmente fora de forma. Hoje é dia 16 de agosto. Eu consultei alguns amigos fortes no ramo de condicionamento físico, tá, para me ajudarem. Pois hoje, de novo, é 16 de agosto. E eu quero cumprir esse desafio no máximo em 30 dias. Então eu teria que readquirir condicionamento em 30 dias. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu estou levando. Primeiro item. Esta mochilinha que eu comprei na plataforma de usados por R$40. R$40. Alguns dizem que eu uso equipamento de ponta. Gente, o que eu tenho novo, eu ganhei, certo? O pessoal sabe, eu sou pobre trabalhador, eu sou um brasileiro normal. Vamos ver aqui, no capacete da mochila, o primeiro item, a bandeira do Maragato. Pois, se eu concluir esse desafio, eu faço questão de hastear minha bandeira, pois, como é um desafio pessoal, também vai ser uma satisfação pessoal, certo? Lá nos 100 km eu tiro uma foto com a minha bandeira estendida. Eu vou deixar aqui. Segundo item, minha headlamp. Essa aqui é a minha Sofirne, tá? Uma headlamp, como vão ser o espaço de 24 horas, eu vou precisar de iluminação. Então vou usar uma lanterna boa e confiável. Terceiro item, eu vou caminhar durante o dia, então o meu velho Ray-Ban aviador, modelo mais clássico dos clássicos. Óculos escuros para caminhar no sol, pois virando a noite caminhando e pegando sol, vai dar no mínimo sono, no mínimo. Então o óculos escuro vai ajudar. E o quarto item do capacete da mochila, um power bank, pois como eu vou usar a lanterna durante várias horas consecutivas, quando eu parar de usar, eu vou botar ela a carregar de volta, porque eu vou continuar andando à noite no outro dia, certo? Vamos para o compartimento principal. Primeiro item do compartimento principal. Eu não vou a lugar nenhum sem meu kit de primeiros socorros. Ele já apareceu em outros vídeos aqui no canal, tá? Eu fiz uma upgradezinha nele, mas eu não vou a lugar nenhum sem ele. Alguns comentam que ele é grande, pesado. Cara, ele não está completo ainda como eu gostaria, mas eu estou aperfeiçoando. Tá? Vou aproveitar e mostrar para vocês um item que eu adquiri esses dias. Eu quero fazer um vídeo ainda sobre isso. Eu adquiri esse saco de emergência.
saco aluminizado de emergência. Ele tem as mesmas propriedades do cobertor aluminizado, só que ele é um saco. Então a gente entra dentro dele, além dele ser impermeável, ele vai manter o calor dentro do saco. Eu achei muito mais efetivo que o próprio cobertor, certo? Mas o kit de primeiros socorros é uma coisa muito pessoal, muito particular. Eu não sou profissional da área, eu sou apenas usuário. Eu acho muito delicado o assunto. Medicamento é uma coisa muito séria, então eu jamais vou indicar medicamento para alguém, tá certo? Eu tenho isso para mim. Eu acho que todo mundo deve consultar o seu médico pessoal ou continuar usando o que sempre usou, no mínimo. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Próximo item. A gente vai precisar de água, certo? Pois são 100 km. Eu tenho onde abastecer no caminho, só que entre um ponto e outro, vejam bem, eu não estou indo com apoio. Como esse trajeto vai ser feito em BR, que vocês sabem que eu gosto de caminhar, eu vou usar nos pontos da CCR, daquela concessionária da rodovia. Então eu vou abastecer nesses pontos. Só que a distância entre um e outro, eu vou precisar carregar água. Então, mesmo você sabendo que eu não sou grande adepto desse negócio aqui, além de levar as garrafinhas de água que eu levo sempre, eu vou levar o meu Camelback como reservatório de água. Vocês sabem que eu já comentei com vocês que eu não sou muito adepto a usar o Camelback efetivamente. Ele vai como cisterna. Por que o Camelback? Porque se eu for colocar se eu for colocar uma garrafa d'água dentro da mochila, ela vai tirar a geometria da mochila nas costas, vai desequilibrar e não vai ficar legal, certo? Então optei pelo Camelback, mais garrafinhas de água. Vamos ver, próximo item. O que tem aqui? Uma segunda pele, uma blusa segunda pele. Pois com certeza eu vou suar, certo? Eu vou suar. Então, para não ficar suado, tá? Essa aqui ela é thermal. Então, se caso a temperatura esteja baixa, pode ser que eu vá com ela também. Eu vou levar uma outra daí, no caso. Mas como ela tem a propriedade térmica, então eu vou me manter aquecido, certo? Isso é muito importante, porque a gente já sabe de pessoas que tentaram fazer esse tipo de desafio, tá? E sofreram até com hipotermia. E a gente não quer isso, né? A ideia é fazer tudo dentro do limite para manter a segurança, a integridade física, certo? Próximo item. Com certeza, meias de qualidade. O Maragato até uns dias atrás era praticamente um selvagem, tá? Usava qualquer tipo de meia, até que eu tive aquele problema lá na Praia do Cassino em agosto do ano passado. Faz um ano, fez um ano agora essa semana. Tá o link aqui do vídeo aqui embaixo, tá? O perrengue foi feio. Desde então eu optei por usar meias de qualidade. Eu evoluí, eu subi na escala de civilidade. Eu evoluí por meias de qualidade. Essas aqui são meias de entrada, tá? Que já me suprem muito bem. Eu vou levar um par de meias, pois se a meia suar, eu consigo trocar. Então não teria o problema de carregar um par de meias. Próximo item. Meu bom e velho anorak, presente da patroa. Para quem não sabe, esse anorak ele perdeu a impermeabilidade, tá? Porque a patroa lavou ele na máquina e daí ele perdeu a impermeabilidade. Mesmo assim, ele ainda me quebra o galho e eu não tenho outro, tá? Ele serve tanto para aquecimento como para corta-vento ou para uma chuva. Para chuva ele servia melhor, mas tudo bem, eu vou com ele porque é o tipo é aquela roupa que a gente gosta de usar. Essa é a questão do meu anorak. Já aproveitando o gancho, tá? Já vou dizer para vocês, se você é de alguma marca, alguma loja, tá? O Maragato é pobre, tá? Meu anorak já não funciona mais como impermeável, certo? Minhas meias já estão usadas, certo? As minhas blusas segunda pele já estão bem surradas. Se quiser me apoiar, eu não fico bravo. Tá bom, pessoal? Caso vocês tenham percebido,
eu não estou levando saco estanque. Por quê? Porque como vai ser um desafio de um dia, a ideia é estudar muito bem, tá, a previsão do tempo, para não chegar ao extremo de ir com chuva. Eu não vou ir com chuva, porque daí o desafio dobraria de dificuldade. E não é o caso. Só esses 100 km, nesse espaço de 24 horas, tá, eu já acho que é um desafio de bom tamanho. Caso vocês não saibam, tá, a minha maior distância percorrida até hoje foi quando eu fiz o desafio UPUR em 2023, que foram 73 ou 4 quilômetros. Mas foi uma situação totalmente adversa. Eu tinha que caminhar porque estava vindo um ciclone e eu ia ficar albergado na casa de um amigo meu, o meu grande irmão, o veterano Mota. O que aconteceu naquela situação? Eu caminhei demais. Eu achei que eu ia morrer, certo? Porque no outro dia eu sabia que eu ia descansar, pois ia chover. O que aconteceu? No outro dia não choveu. E eu tive que ir para o trecho assim mesmo. Foi só o pó. A alma já tinha subido e o resto da carcaça ficou ali. Mas tudo são experiências. Pessoal, vocês perceberam uma coisa no meu equipamento, no que eu vou levar, né, nessa empreitada? Eu não coloquei nada de comida, certo? Eu gosto vocês sabem que eu gosto de comida mais raiz, vamos dizer assim. Eu não estou muito acostumado com essas tecnologias alimentares. Para isso, agora eu preciso de vocês. Qual a sugestão que vocês me dariam, tá, para a alimentação durante esse desafio? Vejam bem, o desgaste vai ser monstruoso e eu não tenho como parar no caminho para fazer boia. Eu não vou parar em restaurante, apesar que aonde eu vou passar não tem restaurante, não tenho de comer. O que eu devo levar para me alimentar por esse percurso? Agora está aí. Eis a questão. Eu preciso de vocês, certo? Para me ajudar a voltar a treinar, tirar a ferrugem das juntas, tá, e queimar essa graxa toda, a Caluce entrou como parceira nesse projeto e me presenteou com um tênis Hero. Eu sinceramente eu não sei ainda se é um tênis ou é uma bota. Pelo que eu vi na ficha técnica, ele é um calçado híbrido, que ele tanto serve para o outdoor como casual. Eu adorei, eu estou treinando com ele e ele é muito gostoso no pé. Já deixo a dica aí. É um calçado muito bem pensado para esportes de aventura, tá certo? Por fim, como eu preciso da ajuda de vocês, eu vou lhes pedir. Deixem nos comentários, tá, qual sugestão que vocês vão me dar para me alimentar durante esse percurso. Lembrem bem, são 24 horas, são 100 quilômetros, tá, usando a técnica maragática. Então eu não posso parar para fazer refeições, não tenho aonde comer, tá, vai ter que ser tudo no rope, pois a distância é grande e o espaço de tempo é curto. As dicas de vocês vão completar a mochila para esse desafio. Certo, pessoal? Se inscrevam no canal, tá, deixe seu comentário, ative o sininho, tá, isso nos motiva a continuar a fazer esse trabalho que a gente gosta tanto. Sem mais para o momento, um beijo do gordo, fiquem com Deus. Lembre-se sempre, um passo de cada vez, 1 quilômetro de cada vez e um dia de cada vez.